Fala pessoal, tudo bem? Nessa videoaula de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre um tipo de variável que é chamado array. Então no tipo array a gente pode ter vários valores, vários elementos dentro de uma única variável. Isso ajuda bastante a gente porque você agrupa determinadas informações numa única variável ao invés de criar várias variáveis, tá? Então vou dar um exemplo aqui de uma variável chamada veículo e ela é do tipo array. E aí eu vou passar quais são os parâmetros que eu vou querer dentro desse array, quais são os valores. Então na primeira opção aqui eu vou colocar a marca, então vamos colocar aqui BMW, depois vamos colocar o modelo, 320i, vamos colocar também a data da compra, 2020-0502, vamos colocar o valor da compra, 140 mil, e vamos colocar aqui a alíquota do IPVA, 4,5%. E mais um, vamos colocar aqui que o seguro é de 8%, certo? Então reparem que eu tenho valores do tipo string, tipo data, que também é string, tipo numérico com casas decimais. Eu vou criar uma outra aqui que vai ser do tipo booleano, que é para saber se ela está ativa ou não. Quer dizer, se eu ainda tenho esse veículo ou não. Então só para a gente misturar mais tipos de dados, tá? Então pronto, está criada a minha variável. E agora, na única variável veículos, eu consigo ter todos esses dados. Se eu quiser saber, por exemplo, a posição, quiser pegar aqui a marca, então eu tenho que entender o seguinte: para cada elemento desse separado por vírgula, a numeração dele começa sempre em 0. Então, se eu quiser pegar a marca, eu vou pôr veículo na posição 0. Se eu quiser pegar o modelo, veículo na posição 1, e assim por diante. Então, vamos fazer um teste? Tem uma outra coisa legal. Se eu quiser saber o conteúdo dessa variável inteira, eu posso usar uma função pronta do PHP chamada vardump. Então eu vou colocar aqui vardump e o nome da variável. Ele vai me mostrar o que tem nessa variável, os tipos de dados e tudo mais. Então vamos lá. PHP, vamos lá, 7. Então olha aqui que interessante. Eu vou ampliar a tela um pouco. Então tá aqui, ó. Comecei aqui. Então ele me mostrou um array com 7 posições, começando na posição 0 e vai até a 6. Na posição 0, ele tem uma string de 3 caracteres, que é a palavra BMW. Na posição 1, uma string de 4 caracteres, que é o modelo. Posição 2, a data, e assim por diante. Aqui ele está dizendo que esse tipo de dado é um float, é um ponto flutuante, então é um valor numérico que aceita casas decimais. Na posição 4 e posição 5 também. E na última posição, bool de booleano, que aí legal? Então vamos fazer um teste agora, né? Nós vamos manipular esses dados do array. Então eu vou comentar aqui esse comando vardump, que a gente já viu como funciona, e eu quero mostrar o modelo do veículo. Então eu vou colocar aqui echo veículo, e aí eu coloco entre colchetes a posição 0. Peço para mostrar, mostrou BMW. Se eu quiser ver a posição 5, ele vai mostrar 8, que é esse valor aqui, certo? Se eu jogar uma posição que não existe, ele vai dar erro, dizendo que está fora do meu limite aqui de posições do array, tá bom? Então, basicamente é isso. Você trabalhar com array é muito interessante, você agrupa dados e depois tem várias funções que você consegue converter, por exemplo, um array num XML, num JSON, em vários outros formatos, e ele já faz isso automático, tá? Vamos aproveitar e fazer aqui também manipulação no sentido de fazer contas com os valores. Então eu sei que o valor do veículo está na posição 3 e que a alíquota do IPVA está na posição 4. Eu quero saber quanto que vai dar o valor do IPVA. Então eu vou fazer o seguinte, posição 3 vezes a posição 4. E aí primeiro vamos só mostrar desse jeito e aí a gente vê que vai ter um errinho aqui, que aí vocês já vão aprender na questão de como funciona a parte de multiplicação em percentual, tá? Então lá, deu 630 mil. Por quê? Eu multipliquei 140 mil por 4,5, tá? Então, não é isso que a gente quer. Se eu estou falando de percentual, então quer dizer que é porcento, né? É para cada 100.
Então, se eu quiser saber exatamente quanto que vai dar esse valor em percentual, 4,5%, então eu multiplico e depois divido por 100. Tá? Então, estou multiplicando aqui o valor do veículo por 4,5 e depois divido por 100. O ideal também é sempre você fazer isso aqui, ó. Deixa tudo dentro de parênteses, que aí ele vai executar primeiro o que está dentro dos parênteses internos e depois externos. Agora sim ele tem que dar o valor do IPVA. Então seria R$ 6.300. Se eu quiser multiplicar para saber o valor do seguro, é só aumentar aqui a posição para a posição 5, que é o 8%. E aí a gente faz o cálculo, deu 11.200, tá bom? Então com isso nós manipulamos já os valores aqui dentro. Se eu quiser mostrar também concatenando dentro de uma string, se eu quiser mostrar esses dados, eu posso colocar aqui aspas duplas, vou colocar aqui, ó, comprei uma, e aí eu quero mostrar a marca, certo? Então é veículo na posição 0. Então comprei uma BMW 320i, vou pôr o modelo também, e vou pôr assim, por e o valor, que é na posição 3. Vamos ver se deu certo. Então lá, comprei uma BMW 320 por 140. Beleza? Então, outro detalhe, né? Como eu já estou entre aspas, então eu não coloco a posição aqui entre aspas, tá? É igual aqui fora, só o número. Vamos comentar isso aqui. E agora vamos fazer o seguinte. Então isso é um array que a gente chama de array vetor, que ele só tem um direcionamento, tá? É uma linha só. A gente pode ter um conjunto de arrays, eu posso ter um array dentro do outro e aí formaria uma matriz, que é similar a uma planilha de Excel. Então isso aqui representa uma linha de Excel com as colunas, tá? Para facilitar o entendimento. E se eu tiver um array dentro do outro, é como se fosse várias linhas do Excel com várias colunas. Mas primeiro nós vamos ver o seguinte. Eu já tenho aqui o array e os valores, mas vamos supor que eu não queira ficar usando o número, para eu ter que ficar lembrando em qual posição que está, isso é ruim. Vamos supor que eu queira criar um apelido para essa posição. Então é muito simples. Coloco um aspas simples e esse sinal de igual e sinal de maior, formando uma seta, né? Eu estou atribuindo um valor. Então na posição 0, ao invés de ficar ali posição 0, eu vou criar um apelido chamado marca, tá bom? E aí vou fazer o mesmo para as demais. Vou quebrar aqui em duas linhas, só para facilitar o entendimento. Aqui vai ser o modelo. Aqui vai ser a data da compra. Aqui vai ser o valor da compra. Lembrando que variável, né, não pode ter underline, sinal de menos, né? Senão ele vai achar que está fazendo uma conta, tem que ser underline. Aqui vai ser IPVA alíquota. Depois seguro alíquota. E aqui eu vou dizer se está segurado. Vou colocar ativo. Frota ativa, pronto. Vamos supor que eu tenho uma frota de carros aí. Aqui tem um errinho na aspa. Pronto. Se eu liberar esse echo daqui de baixo, agora ele vai ter que dar erro. Pelo seguinte, uma vez que eu renomeei a posição, eu não posso mais usar o numeral dela, né, o índice dela dentro do array. Eu tenho que usar o apelido. Tá? Então, se eu dei um apelido para essa posição, eu não posso mais usar a posição 0 aqui. Eu tenho que, obrigatoriamente, usar o nome que eu atribuí. Então, por isso que ele está dando erro. Está dizendo que na posição 0 não tem nada, na linha 16. Então, o erro eu fiz aqui em cima, mas ele mostra a linha como sendo a 16, porque eu estou chamando ela errada aqui embaixo. Então, a posição 0 não é mais essa, a posição 0 agora é marca. A posição 1 agora é modelo. Não pode ter aspa, tá? Porque eu já estou dentro da aspa dupla. E o 3 vai ser valor compra.
Agora tem que funcionar normalmente. Tá lá, comprei uma BMW por X valor. Por que eu falei das aspas? Eu vou comentar aqui também. Imagina o seguinte, ó, se eu quiser mostrar agora a alíquota do seguro, então eu pegaria assim, veículo, vou concatenar aqui só para vocês verem. Seguro, alíquota, certo? E aqui eu vou falar seguro alíquota. Então vou copiar e colar aqui e vamos mandar rodar. Tá vendo que ele deu um erro? Ele mostrou aqui embaixo, ó, seguro alíquota igual a 8, mas ele deu na verdade não é um erro, tá? É um warning, é só um aviso. Só que a gente não quer que isso apareça para o usuário. Então, para que isso não aconteça, a melhor forma é o quê? Chamar da forma correta. Se eu dei um apelido para esse endereço, então ele não é mais numérico, não é mais um índice que vai de 0 até o final do array. Ele agora é numérico, é texto, então eu tenho que colocá-lo entre aspas. Tá? Quando eu coloco o apelido entre aspas, aí não dá mais o erro. Ele mostra direitinho. Se eu já tiver dentro de aspas, igual estava aqui em cima, aspa dupla, tá? Se fosse aspa simples não ia funcionar. Então, como eu estou dentro aqui de aspa dupla, deixa eu comentar de novo, aí eu não preciso colocar de volta aspas simples aqui dentro, porque já está dentro de aspas. Tá bom? E aí a gente tem algumas funções interessantes para trabalhar com array. Vamos supor que eu quero saber o tamanho desse array, quantos elementos ele tem. Então eu coloco assim, ó, count, e coloco o nome da variável. Deixa eu dar um barra n aqui, porque ele emendou com... Então, ó, o tamanho do array, 7 elementos. Então, se eu precisar saber ou varrer esse array, ao invés de eu ficar pegando a posição uma por uma, né, eu tenho algumas funções que nós vamos ver na próxima aula, que eu consigo enxergar o array inteiro sem ter que ficar pegando cada posição. Eu faço um laço de repetição e ele vai me mostrar todos os valores de uma vez só, ao invés de ficar pegando um por um. Tá bom? Então, esse é um exemplo de array ou vetor, porque ele só tem uma direção, só tem uma linha com várias posições. Na próxima aula nós vamos criar uma matriz que seria array dentro de array, que aí ele simula exatamente uma planilha de Excel, tá bom?